A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Deus. Obrigado, ó Deus amado, pela oportunidade de servir. Obrigado, Deus amado, por estar aqui na Tua casa. Obrigado, Pai amado, por tudo que Você tem feito por nós. Mesmo sendo falho, ó Deus, falho e pecador, sabemos que Tu nos ama, Pai. Muito obrigado, Deus amado, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Abençoa, Pai amado, cada pessoa que depositar aqui, Deus amado, na Tua casa, suas ofertas, seu dízimo de Tua oferta, Pai amado. Abençoa, Pai amado, cada um. Deus sabe o som do coração de cada um, sabe as necessidades de cada um, Pai amado. Nos abençoe a cada dia, nos guarde, no nome santo de Jesus. Amém. Também neste momento gostaria de convidar aqui o nosso irmão Alex, né, que irá hoje nos trazer a mensagem. Como é bom o Senhor usar as suas ferramentas, o teu servo de Deus especial, que o Senhor há de prepará-lo, conduzi-lo da melhor forma possível. Gostaria de convidar o irmão Messias. Irmão Messias, que o irmão venha até aqui à frente para orar pela vida desse querido. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que esteja com todos. Amém. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, aqui nós estamos, Jesus, para Te render graça, porque sabemos, Jesus, que a Tua misericórdia dura para sempre. Pai amado, nessa noite, eu quero Te pedir, Jesus, que o Senhor venha abençoar o Teu servo Alex, o Deus, que ele venha assim esvaziar dele mesmo, mas encher, Jesus, da Tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor baixe as Tuas mãos poderosas sobre a cabeça do irmão Alex, para que ele possa ter, Jesus, a paz do Senhor para com ele, que ele possa trazer o recado do nosso Senhor Jesus Cristo, para que encha o nosso coração de paz, de amor. Ó Deus, que nós possamos sair aqui do templo, Jesus, sem nenhuma dúvida, ó Deus, que Jesus Cristo está conosco, está preparando esse trabalho, preparando a vida do irmão Alex, para que ele possa ser um pregador, para que ele possa ser um servo do Senhor. Ó Deus, que tudo que ele falar nessa noite possa ser com honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É isso, Jesus, que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Boa noite, amados. Oração do irmão Messias, eu creio que a gente pode até já nos despedirmos. Meus amados, hoje eu gostaria de estudar com os irmãos no Velho Testamento. Raramente eu trago alguma mensagem sobre o Velho Testamento, mas hoje em especial eu gostaria de meditar junto com a amada igreja no livro de Daniel. Todo mundo aqui conhece Daniel, né? Só não viu, né? Mas a fama de Daniel é grande no nosso meio. E como os meninos dizem que eu sou malvado, né? O irmão Alex é malvado, né? Eles não gostam nem que quando eu vou dar aula, ele já fica assim, alguma coisa vai acontecer. Então eu vou chamar um embaixador aqui, uma mensageira que vai ler esses versículos. Eu vou chamar aqui o Jonatas. E a Micaela depois vai querer me esganar, mas eu vou chamar ela aqui. O Jonatas e a Micaela.
Pode os dois chegar até aqui. O Jonas está acostumado, eu já falei para ele que ele tem um chamado ministerial e Deus só vai confirmar na vida dele. Mas, ó, pode chegar aqui, Micaela. Jonatas e Micaela, aqui na frente, por favor. Meus amados, livro de Daniel, capítulo 3, a gente vamos ler versículos 16 a 18. E aí a gente vamos saltar já para o versículo 28 ao 30. A Micaela, viu, Micaela? Livro de Daniel, ajuda a Micaela aí, por favor, Jonatas. Daniel, capítulo 3, vamos para os versículos 16, 17 e 18. Daí então, nós vamos pular lá para o versículo 28, 29 e 30. Amém? Foi nem preciso, né? Mas os amados já se colocou em pé. Micaela, pode ler para nós. Pega o microfone, você vai ler o versículo 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e disseram ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátuas de ouro que levantaste. Amém. Jonas. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Amém. Oremos. Glorioso Deus e Santíssimo Pai, ainda diante da Tua presença, ó Senhor, nós queremos Te suplicar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. E neste momento, ó Pai amado, nós Te pedimos, traz a nós, ó Senhor Jesus, o esclarecimento das Tuas Escrituras. Deus, que a Tua mensagem possa chegar aos nossos corações. Deus, que a Tua mensagem possa chegar aos nossos corações de maneira tão intensa, ó Deus, que as nossas vidas possam ser mudadas pelo Teu Santo Espírito Santo. Ó Deus, queremos Te pedir, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa usar as nossas vidas como Tu queres. Em especial a mim, ó Deus amado, eu Te suplico, faz de mim instrumento do Senhor, pessoa, Pai amado, que transmite a Tua palavra. Por isso, ó Deus amado, assim como o irmão Messias já orou, esvazias de mim mesmo, ó Pai amado, para que eu possa me encher do Teu Espírito Santo. E aqui, ó Pai amado, falar ao Teu povo, pois assim é que eu Te oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus amados. Obrigado, Micaela. Obrigado, Jonatas. Micaela já saiu assim, brava, né? Aí lembra, né? Hoje na sala, o que nós tivemos? É para o próprio crescimento de vocês. É para o próprio crescimento de vocês. Amém? Meus amados, estive meditando nesses dias, desde quando o pastor me passou a incumbência, né, de trazer a mensagem à igreja, e eu estive meditando em qual seria a mensagem de que eu poderia assim trazer da parte de Deus aos amados irmãos. E eu e a Diandra tem lido o livro de Daniel. A gente já tem praticado a leitura de Daniel. E por ser uma
passagem muito conhecida de todos nós aqui. Nós todos conhecemos a história aqui dos 3 jovens, né? Quais são lá? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a gente conhece já a história desses 3 jovens. Os jovens que foram lançados na fornalha e por sua fé e confiança em Deus, eles não foram consumidos por aquele fogo. E aqui a palavra diz que esse fogo ele foi aumentado 6 vezes mais do que o costume, pelo costume que eles tinham de acender aquele fogo. É tanto que a passagem bíblica vai dizer que aqueles que lançaram esses 3 jovens foram consumidos pelo fogo. Tamanho era aquele fogo. E aí, pensando, sabendo já do conhecimento dos amados irmãos, orando a Deus, eu cheguei a duas palavras, ou a 2 temas que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. Uma confiança ou fidelidade e fé. Diante desse texto, nós vamos trabalhar confiança ou fidelidade e fé. E aqui, eu gostaria de, junto com a amada igreja, relembrar um pouco, tenho tempo, relembrar um pouco de como que esses jovens chegaram ali à Babilônia. Trazer um pouco da história aqui de Israel. Os jovens, em particular os jovens, eles já estudaram sobre esse tema a qual a gente está abordando essa noite. Em especial sobre a história de Israel e os cativos de Israel, os 70 anos cativos de Israel. Então, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, recebe uma promessa de Deus aonde eles teriam essa terra prometida. E essa terra prometida foi concedida sim por Deus. E Deus pede que esse povo se separe de todos os ídolos, de todos os povos. Mas esse povo de Israel, várias vezes, eles caem em descrédito com Deus. Eles desobedecem essa ordem de Deus. Em alguns momentos eles levantam deuses para eles adorar. Em alguns momentos eles mesmos elegem deuses deles. E Deus usa sempre de misericórdia com esse povo, enviando ali os seus profetas para alertar aquele povo. Aquele povo se conserta diante de Deus. Deus então deixa tudo como está novamente, mas aquele povo cai novamente, e isso aí vai uma recorrência de queda desse povo. Então Deus traz a esse povo um castigo. Vocês vão ser cativos de outros povos. Então vem o reino da Babilônia, destrói Jerusalém, leva aquele povo cativo. E aí a gente vai ver com a história, né? Então o rei Nabucodonosor mata milhares de judeus ou de israelitas, como a gente quiser colocar aqui, e leva os mais sábios, leva as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais sábios ou aqueles que tinham poder aquisitivo, para que eles pudessem ser escravos daquele reino, o reino da Babilônia. E aí a gente está num contexto onde o povo de Israel está escravo da Babilônia. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, escreve um decreto e fala assim: olha, eu quero que vocês tragam os mais sábios de cada povo. Então são escolhidos 4. Todos aqui eu acho que já conhecem. 3 a gente já leu. Vamos lá? Alguém sabe me dizer? Os embaixadores aí? Daniel. Quem mais?
Você falou o nome deles, judeus. Você falou o nome deles, judeus. Ó, o cara é estudado, rapaz. Por isso que eu te falo. Você tem chamado, rapaz. Deus vai confirmar na hora certa. Então a gente tem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses eram os nomes deles, que o Jonatas acabou de dar os nomes deles de judeus. Mas eles adquirem esses nomes de Sadraque, Mesaque e Abidnego depois. Esses são os nomes deles que foram dados a eles depois deles serem cativos. Então a gente tem esses 4 jovens que foi levado até ao rei, e eles estavam ali no palácio do rei, e eles tinham um grande conhecimento, eles eram pessoas de grande conhecimento, de grande inteligência. Daniel, em revelação de um sonho do rei, adquire poder, né? Ali ele se torna como praticamente governador daquele reino. Então ele intercede ao rei e fala assim, ó, manda Sadraque, Mesaque e Abidnego para que eles possam tomar conta dos negócios do reino em determinada região. Nessa região, então, Nabucodonosor levanta uma estátua e pede para que reúna todos do palácio, seja eles governador, prefeito, sábios, reunir todos os povos que estavam ali, e todos aqueles deveriam dar reverência àquela estátua. Só que esses 3 jovens, ao contrário do decreto do rei, eles se permanecem fiéis e não se curvam àquela estátua. Então alguns correm até o rei e falam, ó rei, tu deste um decreto, e aqueles que tu constituiu como pessoas influentes ali, se nega a obedecer os teus decretos. Então o rei Nabucodonosor chama esses 3 jovens, questiona eles e fala, olha, no momento em que os instrumentos estiverem tocando, se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados à fornalha. As respostas desses 3 jovens foram essa. Ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitas te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Meus amados irmãos, aqui a gente já conhecemos a história, já sabemos quem que é esses 3 jovens, mas assim como eu coloquei no início que a gente iria trabalhar 2 palavrinhas, confiança ou fidelidade, e assim fé, a gente vai aplicar nesse texto. A gente tem 3 jovens, de uma certa forma, sendo beneficiado pelo reino. Porque eles tinham, de uma certa forma, ali onde eles estavam, poder. Eles tinham influência na vida daqueles que estavam ali com eles. Aquela região era por decisão deles. Então, de uma certa forma, eles tinham poder sobre aquele povo, e ele tinha, de uma certa forma, também o poder na mão deles. E digamos assim, se colocamos no local desses 2 jovens, desses 3 jovens, se de fato há um decreto desse, eu estou sendo beneficiado por esse rei, por mais que eu não creio naquilo que o rei está colocando,
eu poderia muito bem me prostrar para servir uma vontade daquele rei, mas não adorar ou colocar a minha fé, a minha confiança naquela estátua. Esses dois jovens, eles tomam a decisão de nem isso fazer. Porque eles entendem que o mais importante é o seu testemunho. E por mais que eles soubessem que eles poderiam passar pela fornalha, a confiança deles era tanta em Deus, que eles preferiam arriscar suas próprias vidas e ser lançados na fornalha. Mesmo eles tendo poder, influência, eles preferem guardar no seu coração os mandamentos de Deus, guardar o seu coração unicamente a um só Deus. E o interessante é que a palavra de Nabucodonosor é o seguinte: olha, eu vou fazer isso e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. A fé desses jovens, elas é tremenda, e a confiança de que Deus, na sua misericórdia, querendo salvá-los, é de tamanho que eles vão responder para o rei e falar: olha, rei, não é necessário a gente dizer quem é o nosso Deus, mas se for da vontade desse Deus que eu creio, Ele vai nos livrar. Mas se não for, ó rei, fica tu sabendo que mesmo assim nós não vamos nos curvar, adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. A confiança deles era tão grande, tão tremenda, que eles tinham certeza, se fosse da vontade de Deus, se fosse da permissão de Deus, eles seriam lançados ali naquela fornalha, e eles não o queimariam. Eles não teriam dano nenhum por aquele fogo. Mas eles também tinham certeza que, se de fato fosse a vontade de Deus, eles poderiam sim ser lançados ali naquela fornalha, e eles poderiam sim ser consumidos por aquele fogo. Mas os seus corações nunca iriam adorar outro Deus. Porque o que importava para eles não era, não banalizando aqui a vida, não era a nossa vida física, material, mas sim a sua vida eterna com Deus. Mas se a gente for trazer isso para as nossas realidades, não que hoje a gente temos reis e reis como Nabucodonosor, a gente muitas das vezes passamos por algumas dificuldades e questionamos a Deus. Muitas das vezes a minha vida eu tenho enfrentado algumas situações que de fato é desagradável, mas eu tenho questionado a autoridade de Deus e o poder de Deus sobre a minha vida. E aqui esses três jovens trazem duas lições que para nós é muito importante. Se eu estou enfrentando uma grande dificuldade, eu posso ter fé que Deus vai me livrar de tudo isso. Mas eu também posso ter a certeza que, se Deus quiser, eu vou passar até o fim por essa dificuldade. Porque o que vale, o que me interessa, não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus.
E muitas das vezes nas nossas aflições, nós ficamos questionando a Deus. Por que, Senhor, disso? Eu tenho sido uma pessoa fiel, eu tenho ido à igreja, eu tenho dizimado, eu tenho participado dos cultos, eu tenho estado regular diante da igreja, tenho servido os irmãos como tu pedes. Por que disso? Nós ficamos querendo questionar a autoridade de Deus. Em vez de nos portarmos como esses 3 jovens e dizer: sim, Senhor, aceito toda a tua vontade sobre a minha vida, mas se possível, assim como a oração de Jesus Cristo, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade na minha vida. Jesus Cristo, quando Ele traz essa oração para nós, faz com que a gente tenha um aprendizado muito grande, porque Ele diz: neste mundo tereis aflições, mas não turbe vossos corações, pois interessante é que Cristo fala assim: olha, não é porque você se converteu, agora é selado pelo Espírito Santo de Deus, e aí, como a gente tem o costume, você está com o seu passaporte registrado aos céus, você não vai ficar preso na alfândega, né? Você não vai ficar ali retido. Você está pronto, pode viajar. Qualquer momento você pode ir para o reino dos céus. Não é porque você tem esse privilégio que você não há de passar por dificuldade, por aflições nesse mundo. Interessante é que Ele já nos avisa: você vai passar. Você vai sofrer. Mas nós, na nossa pequena fé, e muitas das vezes pecamos por não saber, queremos questionar a Deus, a sua autoridade e a sua vontade nas nossas vidas. A gente gosta de dizer muito uma frase, né? Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. A gente fala muito isso, mas diante das nossas dificuldades, das nossas angústias, nós queremos questionar aí a vontade de Deus. Mas voltando ainda para o texto, esses 3 jovens, eles se colocam diante de Nabucodonosor com a certeza tremenda que, se Deus o quisesse, Deus ia os livrar. A confiança, a fidelidade desses jovens é de tamanha grandeza que, mesmo eles sabendo do perigo que eles estavam correndo, eles se dispõem a passar por esse perigo. E fala então: ó Deus, ó Rei, me lance na fornalha, porque isso que tu está me pedindo, jamais vai acontecer. Eu sirvo um Deus que, se for possível, Ele me livra desse fogo. Mas se não for possível, também estou diante da sua vontade. Se Ele quiser me consumir com esse fogo, eu vou ser consumido por esse fogo. E aí mais adiante, então, no versículo 18, ainda esses jovens dizendo, eles falam: se não ficar... Voltando lá no 17. Se nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrá-lo, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem
o adoraremos, a tua estátua de ouro. Fé. Fé que só existe um Deus capaz de mudar qualquer história. Uma fé tão grande que eles têm a certeza convicta que existe só um Deus. Só existia um Deus para esses 3 rapazes. E o interessante é que o Novo Testamento está repleto dessa palavrinha fé. E eu gostaria de relembrar com os amados irmãos uma passagem de Jesus Cristo, onde a mulher cananeia se coloca diante de Cristo e fala: ó Senhor, salva minha filha. E naquele texto a gente percebe não uma arrogância de Cristo, mas uma negativa de Cristo àquela mulher, aonde Jesus fala assim: olha, eu vim para os judeus. Ela fala: Senhor, mas salva minha filha. Ela fala assim: como posso eu tirar a comida dos meus filhos ou dos judeus e dar aos cachorros? E aquela mulher ainda continua insistindo, dizendo: ó Senhor, mas até das migalhas os cachorros sobrevivem. Ela pediu a migalha de Jesus Cristo. E Jesus vai dizer: em toda Samaria, em toda a Judéia, não tem fé como a tua. Vai, a tua filha está curada. A certeza daquela mulher que ela tinha é que se Jesus quisesse intervir a sua situação, Ele o faria. A certeza daquela mulher é que ela tinha a certeza absoluta que Cristo poderia mudar a história dela. E a fé dela era tão grande que ela é capaz de dizer: olha, Jesus, eu não quero o que está na mesa, mas sim o que cai no chão. A fé dela era tão grande que ela tinha certeza que a migalha que poderia cair poderia mudar a história dela. E aí a gente pode começar a decorrer e olhar o Novo Testamento e começar a ver essa palavrinha fé em vários momentos. A gente tem a mulher do fluxo de sangue, aonde ela tinha certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus Cristo, ela seria curada. E a luta daquela mulher para poder tocar nas vestes de Jesus Cristo é tremenda, que ela vai tocar, um empurra, outro empurra, e ela tenta, e ela tenta, e ela tenta, e no momento que ela toca, ela é curada. E Jesus olha para trás e fala assim: olha, de mim saiu poder. Quem me tocou? Em alguns momentos Cristo vai dizer: olha, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer a essa montanha: montanha, levante-se e lance tu ao mar. Isso vai acontecer. A fé para o povo de Deus, ela é tão importante quanto a sua salvação. A sua fé
em que Deus pode mudar a sua história, mudar a sua situação, eu ainda, às vezes pecando aqui, ela é tão importante quanto a sua salvação. Pois a própria palavra de Deus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois sem a fé sem obra é morta. E a gente vai ter vários momentos em que essa palavrinha fé vai estar sendo dita a nós, como servo de Deus, como povo santo de Deus. E aqueles jovens, eles tinham uma fé tremenda que eles poderiam cair ali naquela fornalha, e se a vontade de Deus fosse que eles fossem salvos, que eles não fossem consumidos ali por aquele fogo, isso iria acontecer. E como Jesus Cristo disse que a fé pode remover montanhas de locais, ela é tão presente aqui que quando esses 3 rapazes é lançado ali na fornalha, Nabucodonosor lança seus olhos ali naquela fornalha e vê que aqueles 3 rapazes caiu ali dentro atados, mas eles passeiam pelo fogo e o fogo não consome. Então Nabucodonosor fica perplexo e fala assim: olha, não foram 3 que a gente jogou? E os seus conselheiros falam: sim, Senhor, foi 3. Ele falou: então por que eu vejo 4? E ali a gente tem várias definições para esse quarto. A gente não vai entrar nessa quarta pessoa. Podemos dizer que ela era Deus ali, socorro presente àqueles 3. Então Deus livra os 3 rapazes da fornalha ardente. E aí Nabucodonosor chama os 3 para fora. E aí Nabucodonosor glorifica a Deus. Meu amado irmão, diante da sua dificuldade, diante da sua aflição, louve a Deus, glorifique o nome de Deus. Porque no momento que você passar pelas provas, as pessoas incrédulas vão olhar para você e vai dizer: grande é o Deus daquele que serve. O testemunho vivo daqueles jovens foram capazes de dizer para aquele rei que achava que tinha um poder nas suas mãos. O testemunho vivo daqueles jovens foi capaz de mudar o pensamento daquele rei, a ponto dele dizer: glorificado seja o Deus desses jovens, pois o livraram das chamas do fogo. E não há nem um outro Deus como esse. Não existe na face da terra um outro Deus como esse. E o que nós podemos trazer para as nossas vidas, meus amados irmãos, é que em meio às dificuldades, louve a Deus, glorifique o nome de Deus, honre ao nome de Deus, pois quando você passar por elas, vidas que estão ao seu lado vai glorificar o nome do Senhor. Por isso que o seu testemunho vivo é importante para o reino de Deus. Por isso que a função sua como servo de Deus é importante. Porque se você fica murmurando, se você fica questionando, imagine aqueles que não têm Deus como seu Senhor. As dificuldades e as aflições, elas vão estar presentes nas nossas vidas. Enquanto Jesus Cristo não voltar,
E quero eu que esteja bem breve, se possível hoje mesmo. Enquanto Jesus Cristo não voltar, nesse mundo passarei aflições. Então louve nas aflições, glorifique nas aflições, testemunhe nas aflições. Porque esse Deus que é poderoso e é grandioso para poder deixar você passar pelas aflições, é também grandioso, poderoso para te livrar dela. É Ele que te dá a prova e é Ele que te tira da prova. E diante desses momentos, as pessoas que estão ao seu redor vão glorificar a Deus pelo testemunho que você está dando. Louve a Deus a todo momento da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, terminamos em tempo. Eu gostaria de que a amada igreja se colocasse de pé. Vamos orar, assim glorificando e exaltando o nome de Deus por mais um culto a qual Ele nos concede e que Ele possa nos levar em paz e segurança para os nossos lares. Baixe a sua cabeça e ore assim comigo. Glorioso Deus e Santíssimo Pai, Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai, pelos teus cuidados. Jesus, nós somos gratos a Ti pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas maravilhas, ó Deus, derramadas sobre as nossas vidas. Deus, mesmo não sendo merecedores delas, ó Pai, Tu tem derramado sobre nossas vidas, ó Pai amado, bênçãos gloriosas. Ó Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo testemunhos, ó Deus amado, aqui dos Teus 3 servos, ó Pai. Obrigado, ó Deus amado, porque Tu deixaste isso relatado, para que Teu nome, ó Deus, pudesse ser glorificado no meio do Teu povo. E louvado seja o Senhor, pois Tu é capaz de nos livrar das piores situações. Tu é capaz, ó Deus, de nos guardar nas piores situações. Ó Deus, Te louvamos por essa igreja, pelo Teu povo, ó Senhor, que Tu mesmo possa guardar e livrar cada um deles, que Tu mesmo possa aumentar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Deus, que nós possamos ser um povo, ó Deus, que confia no Senhor, que tem uma fé tremenda em Ti, Jesus. Que nossos corações possam arder em chama, em compaixão por Ti, ó Pai. Ó Jesus, queremos Te pedir que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, debaixo dos Teus cuidados, e que o Senhor nos conceda ainda uma noite maravilhosa e gloriosa diante da Tua presença. Ó Deus, guarde-nos livre nessa noite, pois assim é que eu Te oro, em nome de Jesus. Amém.